Abra sua Bíblia na carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 2, do versículo 19 ao 22. Estamos seguindo uma série de estudos bíblicos à medida do cristão, padrões bíblicos para uma vida de obediência. E hoje falaremos sobre o padrão da igreja crente. Qual a estrutura, qual a forma da igreja crente? Lembrando que é a medida do cristão. Por quê? Porque igreja sou eu, igreja é você. Não é o edifício, a igreja somos nós. Por isso que o padrão da igreja crente é o meu padrão como pessoa, é o seu padrão como crente, porque nós somos a igreja. Carta de Paulo aos Efésios 2, do 19 a 22. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Interessante desse texto é que ele é continuidade do argumento de Paulo em relação à obra de Jesus nas nossas vidas. A obra de Cristo nos tirou do pecado, e ele diz assim: antes vocês estavam longe, agora vocês foram aproximados pelo sangue de Jesus, sem comunhão com Deus, sem paz e sem salvação. Por quê? Jesus nos aproxima de Deus, porque Ele é nossa paz. Jesus pacifica o que estava em guerra. Ele nos pacificou. E diz que Ele derribou a parede da separação que estava no meio, chamado de inimizade. Eu não entendia Deus, Deus não me entendia. Isso é inimizade. Quando duas pessoas não se entendem. Não é quando duas pessoas estão chateadas uma com a outra. Não é quando duas pessoas estão em guerra. Inimizade é quando um não entende o outro. E por isso produz guerra. Por isso produz raiva, rancor, ódio, separação. Como andarão duas pessoas juntas se não estiverem em comum acordo? A obra de Jesus tirou do nosso meio o muro, a parede da separação chamada inimizade. A partir de então nós somos amigos de Deus. E diz o texto que Deus fez um só povo, porque fez a paz. E esse povo é chamado igreja. A reunião de todos aqueles que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, deixaram a idolatria, devotam sua vida, sua fé em Jesus como Senhor e Salvador, se reúnem porque encontram no outro o mesmo reflexo de sua fé. Ou seja, o outro crê como ele, que Jesus é Senhor e Salvador. Essa reunião de pessoas que creem em Jesus como Senhor e Salvador é chamada de igreja crente. Igreja dos que creem. Que não é em si edifício, mas são pessoas. Tanto que a igreja, ela está em todo lugar porque você está em todo lugar. Ou seja, onde quer que um cristão, um crente, estiver, aí também estará a igreja. Mas qual a estrutura bíblica, o padrão bíblico da igreja crente? Da igreja dos que creem em Jesus Cristo, da igreja que é a reunião, o ajuntamento daqueles que creem.
Nós temos que mapear esse padrão pelo seguinte, é que nos nossos dias existe muita confusão em relação à igreja. Tem igreja como instituição e não como pessoa em si, para todos os gostos, para todos os tipos e todos os modos, e que isso causa uma confusão tão grande na cabeça das pessoas, porque tem de tudo. Outro dia eu vi, bom seria que fosse brincadeira, mas não é, né? Uma propaganda numa igreja pela internet. Esse mês, promoção de dízimo, somente 5%. Veja como tem de tudo. E as pessoas ficam confusas e chegam até a dizer, se for para ser assim, não serei. Se for para ser assim, não sigo. Se for para ser assim, melhor minha lei. E aí comete-se um erro, porque diante do erro, não se deve evitar o certo. O erro, quando nos confronta, deve fortalecer a busca pelo certo, e não o abandono pelo certo. Se estou diante do erro, então, já que o erro está aí, então, não vou seguir o certo. Não, pelo contrário. Eu vejo o erro no outro, e aí eu vou desistir do certo? Não. O erro do outro deve me levar a reconhecer o erro e buscar o certo. Porque 2 cegos poderão cair na mesma cova. Se o outro está errado e eu não busco o certo, pelo contrário, o erro do outro me faz me revoltar contra o certo, são 2 cegos buscando a mesma cova. Um cai por causa do erro e o outro cai por não seguir o certo diante do erro. Mas diante de tanta comoção nos nossos dias em relação a igreja, é bom a gente buscar na Bíblia o padrão da igreja crente, bíblica, para que não haja confusão no nosso coração, na nossa mente, porque saberemos identificar o que é joio e o que é trigo, o que é de Deus e o que não é, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E Jesus não fundou a sua igreja porque não tinha outra coisa para fazer. Ele fundou a sua igreja porque ela tem importância, ela tem dignidade, ela é abençoadora e ela tem um padrão. Do contrário, seria fazer algo inútil. E Deus não faz nada em vão ou inútil. Se ele fundou a sua igreja, tem uma grande utilidade. O erro pode se elevar, mas muito mais se elevará a igreja com o padrão crente, bíblica. Vejamos através do texto de Paulo. Primeiro padrão da igreja crente. Ela assume um pertencimento à família de Deus. Versículo 19. Mas assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Esse é um padrão. A igreja crente, a igreja formada por pessoas que têm Jesus como Senhor e Salvador, sabe que pertence a uma família. Não é crente isolado, crente sozinho, crente só para si, crente revoltado. Não. Ele pertence a uma família e sabe que pertence, reconhece o seu pertencimento e vive nessa família. Existe uma coisa que a gente pode tentar negar, mas mesmo que você negue, é impossível não pertencer à sua família. Você nega, você diz que não pode dizer que não tem irmão, ou pai, ou mãe. Você pode sumir no meio do mundo, mas você tem uma família. Enquanto você viver, você pertence a uma família porque você nasceu nessa família. E nada pode alienar você dessa família. Você talvez nem conhecesse a sua família, mas você tem uma família. Da mesma forma, o padrão da igreja crente é de pertencimento à família de Deus. Não é qualquer família. É a família de pessoas que temem a Deus, buscam Deus, querem Deus, mais e mais fortalece o seu coração na vontade de Deus, erra e peca porque
somos falhos, mas a vontade do coração dessa pessoa é o bem, é a graça de Deus. Lamenta pelos seus erros, pelo seu pecado. Ele se arrepende com tristeza e pesar, porque falhou para com o seu Deus, porque ele pertence à família de Deus. Ele sabe que ele não consegue se alienar. Pode tentar sair da igreja, pode tentar, mas lá no íntimo da sua alma e do seu coração, ele sabe que ele tem uma família. É o filho pródigo que sai, anda, gasta toda a fortuna do pai, na pobreza, no sofrimento, reconhece, tem um pai. E com meu pai, os servos, os escravos, vivem melhor do que eu. Voltarei e direi ao meu pai: Pai, pequei contra ti e contra os céus. Não sou digno de ser teu filho. Que sentimento é esse? De pertencimento à família. O padrão da igreja crente é de pertencimento. Qualquer pessoa que não sente-se parte dessa família de Deus, não tem o padrão da igreja crente. Segundo padrão da igreja crente é da edificação. Diz o texto: edificado sobre o fundamento. Igreja é lugar de edificação e não destruição. Igreja não é colocar um tijolo para tirar dois. O padrão da igreja é de edificação. É uma construção que mais e mais sai do alicerce e se mostra ao mundo, se mostra o que ela é, se torna edifício. Qualquer aspecto de destruição é aplacada, é vencida, de tal forma que a Bíblia diz que se não edifica, eu não pratico. Se não edifica, eu não falo. Se eu não edifico, eu não faço. Porque só convém alguma coisa, tudo posso. Mas se não edifico, se não edifica, não faço. Porque é vão. Porque não constrói. Porque não abençoa. Porque o padrão da igreja crente é de edificação. Um tijolo, outro tijolo, e cada vez mais somos edificados, construídos. E mesmo que o inimigo tente derrubar o que Deus edifica em nós, e o que nós edificamos no outro, maior é a obra de Deus através de nós. Somos a igreja que edifica. E assumimos o padrão da edificação. Por isso, colocamos no nosso coração: isso edifica? Não, pois também não faço. Não converso. Não penso. Não vivo. Edifica? Penso. Pratico. Vivo. Esse é o padrão crente. Terceiro padrão da igreja crente: de fundamento apostólico e profeta. Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Qual o nosso alicerce? Nosso modelo? Por que nós somos firmes? Por que não vacilamos? Por que hoje somos uma coisa, amanhã não somos outra? Porque nós temos Paulo, Pedro, Tiago, temos Bíblia, temos os profetas, Jeremias, Isaías, temos Bíblia e a palavra de Deus, escrita por profetas e apóstolos, nos dá toda a instrução, todo o fundamento, de tal forma que sei onde pisar e onde eu piso, não sou abalado, porque tem fundamento. Às vezes tem uma expressão que as pessoas gostam de dizer assim: mas isso tem fundamento? E aí você vai provar que é verdade. Sim, é certo. Tem fundamento. O padrão da igreja crente tem fundamento. A verdade de Deus, pregada pelos profetas e pelos apóstolos. Através dessa pregação, nós nos sustentamos e não nos abalamos. Porque o nosso padrão tem fundamento apostólico e profético. Quarto padrão: centralidade de Cristo no que somos e temos.
sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Certo? Paulo foi grande, Pedro foi grande, Lutero foi grande, Calvino foi grande. Você possa ser que conheça um pastor que foi grande, mas a pedra central, o nosso coração, a nossa força de fé está em Jesus. Ele é a pedra central, angular. É aquela que está toda a armação. É aquela que segura todo o fundamento, todo o alicerce. É aquela que, sem ela, é areia movediça. Sem ela, tudo cai. Jesus Cristo. O padrão da igreja crente tem Jesus como centro, como fortaleza, como refúgio. É Jesus. Fora de Jesus não há salvação, com Jesus tem salvação. Fora de Jesus não tem bênção, com Jesus tem bênção. Fora de Jesus, inimizade com Deus. Com Jesus, amizade com Deus. Ele é angular. Pedra, centro. É aquela pedra que escavou até encontrar. E encontrando, agora sim, pode colocar o alicerce. A casa não cai. A igreja não cai. Cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Adoramos, servimos, amamos, deixamos tudo para segui-lo. Porque a nossa vida nele não vacila, não cai. Ele é a pedra da nossa vida. O padrão da igreja crente tem Jesus como centro. Eu olho para ele, penso nele, analiso ele. O resto, Pedro negou Jesus, cortou a orelha do soldado, encarou Paulo lá em determinado momento. Ah, é? Eu olho Jesus. Não negou o Pai, colocou de volta a orelha do soldado, encarou Paulo, e Paulo se levantou salvo. Eu olho Jesus. Quer cair? Olhe as pessoas e seus erros. Quer se levantar e permanecer? Olhe Jesus. Porque você pode apontar muitos erros meus e eu posso apontar muitos erros seus. Agora aponte um erro em Jesus. Até hoje, já tentaram. Se existe alguém que foi investigado de todo jeito, inventaram caso para ele com Maria Madalena, né? Saiu até uns filmes. Já fizeram de tudo. E voltaram à estaca zero. A nada. A imagem de Jesus não sofreu nenhum abalo, porque ninguém pode com a verdade senão pela verdade. Por isso que, olhando para Jesus, assumimos o padrão da igreja crente. Porque o centro é Jesus. Por isso cremos nele como Senhor e Salvador. Quinto fundamento da igreja crente. Ela se ajusta para crescer. No qual todo edifício bem ajustado cresce. Qual o nosso interesse de nos ajustar? De sentarmos juntos e dizer, vamos ser irmãos, vamos nos perdoar, vamos seguir, vamos nos edificar, vamos orar uns pelos outros, vamos nos abençoar. Por que se ajustar? Para crescer. Interessante que no reino dos seres vivos só não cresce aquele que ou aquilo que está doente. Se está doente, aí não cresce. Se o seu filho não está crescendo, você fica preocupado. Que problema ele tem? Daqui a pouco você diz, vou levar para o médico. Que ele não cresce? E nós assumimos o padrão da igreja crente, bíblica, nos ajustando para crescer. Tudo que impede esse ajustamento, tudo que se desajusta, tudo que divide, tudo que facciona, eu evito, porque não é padrão de igreja crente. Igreja crente se ajusta para crescer. E finalmente, essa igreja crente assume o padrão de se formar para
ser morada de Deus. Por que tudo isso? Porque eu quero Deus morando em minha vida. Igreja crente tem por padrão que ele tem que se formar, se construir para ser morada de Deus. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus habita em mim e em você. Mas Ele habita, como diz lá em Romanos, devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como Deus habita em mim? Quando eu me ofereço a Ele. Quando eu construo a minha vida para Deus habitar. Deus habita em qualquer lugar? Não. Deus habita, aí voltamos lá para Romanos. Deus habita em sacrifício vivo, não em morto. Deus habita em sacrifício santo, não em impuro. Deus habita em lugar agradável e não em lugar desagradável. Então, se você não é vivo, não nasceu de novo, se você não é santo, não foi perdoado os pecados, e se não tem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, não tem nenhuma condição de ser habitado por Deus. Mas na medida em que eu nasci de novo, vivo a vontade de Deus, e porque tenho fé em Jesus como Senhor e Salvador, agrado a Deus, eu construí o edifício chamado meu corpo, minha vida, para Deus habitar. E eu ofereço. Deus, seja a minha vida a tua habitação. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro e com ele cearei, ele comigo. Essa comunhão de Deus conosco acontece quando você se constrói para ser a habitação dele. Tem pessoas que se constroem para odiar, outras para viver só em rancor, outras para viver amargurada, outras se constroem para viver de mau humor. A igreja crente assume o padrão de se construir para ser morada de Deus. Seja esse o nosso padrão de igreja crente, porque é bíblico, é santo e agradável a Deus. Seja esse o princípio para olharmos para as instituições, igreja, e saber se ela tem padrão de igreja crente ou não. Mas lembre-se, começa por você e é você. Eu lembro de um texto bíblico, João, quando, depois daquela série de perguntas de Jesus a Pedro, Pedro, tu me ama, tu me ama, tu me ama. Sim, Senhor, sim, Senhor. No final ele diz assim, segue-me. E diz o texto que antes de Pedro ir, João foi. E Pedro parou. Aí Pedro diz, Senhor, e este? Pedro, se eu quero que ele fique vivo até a minha vida, o que você tem com isso? Segue você. Às vezes, você para por causa do outro. Mas se Deus quer abençoar o outro, ou castigar o outro, o que importa? O importante é que Deus chamou você, e que você que tem que ir, que o outro também siga. João foi mais esperto do que Pedro, porque quando Deus nos chama, é bom ser esperto, tem que ir logo. Imagina, Deus me chama e você que vai, bênção para você. Ai de mim, que não disse, eis-me aqui. O chamado é para todos, não é só para Pedro. E parece que João entendeu muito bem isso. Pedro, segue-me. João foi. Esse é o padrão crente. Você pertence à família de Deus. A igreja é lugar de edificação. Ela tem o fundamento dos apóstolos, dos profetas, da pregação desses homens. É Jesus, unicamente Jesus.
se ajusta para crescer e se constrói para Deus morar nela. Fora desse padrão, não é igreja crente. Pode ser tudo, menos igreja crente. Porque esse é o padrão bíblico, esse é o padrão que edifica, que abençoa e que agrada a Deus e que coloca o nosso olhar em Jesus. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Peça a Deus, Deus, dai-me viver esse padrão de igreja crente, como crente do meio de irmãos que formam uma igreja crente. Te louvo e te agradeço, Deus, pela tua palavra. Seja esse o padrão da nossa igreja, que é uma igreja crente, formada por pessoas que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Que Jesus seja o nosso único motivo de louvor e de adoração. E que sejamos edificados, Deus, para a tua morada. Sim, Deus. Em Jesus. Amém.